Fala, moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast, né, Chicão? É isso, Thiago. Bom, mais um episódio para a gente bater aquele papo sobre carreira, sobre trabalho, sobre as consequências do trabalho na vida de todos, né, Thiago? Exatamente. E antes de falar do convidado, do assunto, do tópico, uns recadinhos, né? Recadinhos. Sigam a gente no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no podcasts da Apple, né? Apple. Coloca lá o One Break Podcast, acha a gente, curte, compartilha. E aí, Gabiru, essa é pra você. Se você quiser gravar, né, num lugar bacana, O quê? Um podcast? um podcast por legal, exemplo? com uma estrutura legal, entre no site www.42live.com.br. Que vai Lá encontrar tem contato, o endereço, tudo Isso. bonitinho. Tem os equipamentos, uma podcast. estrutura bacana. É isso aí. Aqui na Leopoldina, fiquem à vontade, clica lá e fala com o nosso CFO, Henrique, né, Chicão? É isso. E hoje é um assunto quente, hein, Chicão? Hoje é um assunto bom. Um assunto bacana. Mais um convidado especial. É isso aí. A gente tem sorte de só trazer gente especiais aqui, né? As É isso pessoas aí. muito bacanas aqui. E hoje a gente vai falar com uma pessoa, ele é formado pela PUC de Campinas, ele tem mais de 15 anos de experiência em diversas multinacionais, especialista em transição de carreira, atualmente é fundador e CEO da Aprimora. Olha, eu Isso gostei aí. desse nome. Atua como consultor e mentor em diversas áreas do mundo corporativo. A gente vai falar hoje com o Tadeu Ferreira. Seja bem-vindo, Tadeu. Obrigado, Chico. Boa. Obrigado, Tiagão. Prazerzaço estar aqui. E o pessoal que entrar no 42 Live aí, é muito legal o estúdio. Já fica aí Boa, o jabá de garoto. vocês. Fica a dica, né? A Muito estrutura legal. está pronta. Estrutura é sensacional. É só você ter a sua ideia do que você gostaria de tratar, fazer um programinha bom. e aí você vem aqui que vai ser bem recebido. E para deixar registrado também, que o Chico briga comigo, Tadeu, eu pego os celulares aqui mais para duas coisas. Para ver como que a gente tá enquadrado, se tá bonitinho. Sacanagem. É as perguntas, tá? Quem tiver Tá pergunta, bom. né, Chicão? Pode Isso. mandar. Manda aí E no pra final gente, no final a gente vai ler as suas perguntas, porque é interessante. Nós vamos falar aqui de carreira, desse mundo todo, né, Tadeu? Com certeza. E eu queria saber de você assim, logo de saída, Aham. o que é ter sucesso na carreira profissional? Essa pergunta aí, né, Chico, é aquela pergunta que todo mundo recebe nesse setor, né? Mas o sucesso, eu acho que o sucesso ele é consequência de várias ações que a gente toma, e o sucesso ele é muito individual, né? Muitas vezes a gente pode entender que aquilo que não é sucesso para mim é sucesso para você, né? Então, é difícil a gente medir sucesso, porque o sucesso ele tá ligado aos nossos valores, ao que a gente construiu e o que a gente buscou, né? Existem muitas pessoas que atingem um sucesso, às vezes momentâneo na carreira, que para uns a pessoa pode olhar e falar assim: pô, essa pessoa tem tanto potencial, né, mas ela é feliz da maneira como ela tá, porque para ela atingiu o máximo de sucesso que ela já buscava. E tem gente que às vezes quando atinge sucesso olha para trás e fala: uai, eu nem esperava chegar aqui, né? Esse aqui é o sucesso que eu cheguei, enfim. Então eu acho que sucesso na carreira, cara, e eu não vou ficar aqui abraçando árvore falando de equilíbrio de vida, dessas coisas, porque dá pra você ter sucesso na carreira sendo um porra de um workaholic, trabalhando pra caramba, se ferrando e ganhando sua grana. E dá pra ter sucesso na carreira tendo equilíbrio de vida. Então eu acho que ter sucesso na vida profissional, ele é muito situacional. Então, talvez a minha dica seria das pessoas buscarem ciclos de sucesso, não algum lugar absoluto. Porque esse lugar talvez nunca vai existir e aí ela vai buscar a vida inteira e vai morrer frustrada. Então, buscar um ciclo. Ó, nesse ciclo de 2 anos, nessa empresa, ou nesse trabalho, ou nessa ação, eu espero ter esse êxito. Dentro disso, eu vou ter um sucesso mais fracionado. É como se eu fosse fazer uma viagem muito longa, sei lá, pegar o carro daqui de São Paulo para Bahia. Você não vai parando em alguns lugares, porque ir direto é uma tocada longa. Então, eu acho que o sucesso é uma tocada longa. Você tem que Curtir a parar. viagem, né, cara? Curte a viagem, para em um lugar, pô, até aqui foi legal, né? Aquele negócio do inglês, né? So far, so good, né? Então, até aqui, so far, so good. Eu acho que o sucesso ele tem que ser cíclico e não um lugar que eu busco chegar. Porque eu digo isso por experiência própria, Chico. Às vezes a gente chega nesse lugar e na hora que você olha, você fala: caramba, será que é aqui que eu queria estar? Será que é isso? Pô, ou é aquele negócio, pô, é isso que eu esperava? É isso que é o sucesso?
porque ele pode ser frustrante. Aí a gente poderia ficar conversando 2 horas aqui sobre casos de pessoas bem-sucedidas, frustradas, deprimidas, com problemas, né? Porque tem vários. Tem de tudo, né? Tem Na de verdade, tudo. porque as pessoas são únicas, então os problemas são delas, aquela coisa da gente olhar assim e aquelas frases que são verdadeiras, né? Não julga a pessoa, você não sabe a luta dela que ela teve Sim. e tudo isso, né? Porque é fácil você estereotipar a pessoa, tá acomodado, tá isso, tá aquilo. Pô, cara, a vida é dela, ela que sabe como tratar, Em, né? em todas as esferas, Chico, quando a gente olha pessoas bem-sucedidas, né? E a gente tem vários empresários bem-sucedidos que eles tiveram uma base empresarial já estabelecida. Sim. O cara tinha 18 anos, ele herdou 2 empresas do pai. Cara, não é demérito nenhum. Ele herdou 2 empresas de 10 milhões. E hoje ele tem um conglomerado de 1 bilhão. Pô, Sim. ele é um cara de sucesso. Ah, mas ele começou, mas foi mais fácil, talvez, no início dele. Mas você não sabe. Talvez foi mais difícil pra ele, porque aí ele tinha que se provar pro pai que ele ia funcionar. Será que foi mais fácil mesmo? Então, acho que o julgamento desse processo gera a necessidade da gente mostrar pro vizinho que a nossa grama tá ok também. Então, eu vejo pessoas de sucesso que não se importam. O contrário é verdadeiro. Eu não me importar não quer dizer que eu não me inspire e não me incomode. Por quê? Porque também nós temos uma geração chegando no mercado que a busca pelo sucesso absoluto é ser do jeito que quiser ser. Então, esquece que às vezes a sociedade tem alguns padrões. Vou dar um exemplo muito simples disso. Qual? Às vezes a molecada mais jovem assim tá buscando um emprego inicial, falar, essa vaga é home office? Né? Esses dias uma dos nossos negócios estava entrevistando, não, se a vaga tiver que passar a mão no telefone para ligar, gente, é uma empresa de prospecção. Né? Tipo, se tiver que... Tá lá assim no nosso site, fazemos cold call. Aí, não, eu não quero fazer cold call, eu quero vender pelo WhatsApp. Então você tá no lugar errado. Né? Não, e ainda bem que você disse isso. Que bom! Você tá no lugar errado. Só que quando o Maslow ferrar essa pessoa, talvez ela queira ir pro telefone, né? Então, acho que a nova geração busca valor para ter sucesso e tá esquecendo que tem uma piramidezinha lá que tem que pagar conta, ter casa, família, construir futuro. E elas vão pagar um pênalti por isso. Porque as outras gerações estão andando. Nível de conhecimento, competência, isso não vai parar, né? Hoje nós temos mais de 20% da população brasileira ativa em um mercado de trabalho, 50 a mais. Sim. 20%. Esse número daqui a 10 anos vai bater quase 30%. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma geração que vai chegar aos 50 a mais muito mais preparada. Só que, infelizmente, a geração hoje, 20 anos, não está acompanhando esse processo. Então, é uma geração que precisa mudar um pouco o mindset. Por quê? Busca um valor, um equilíbrio de valor na vida. Ah, essa empresa tem isso, ela tem isso, tem isso, tem isso. Ah, então eu vou trabalhar aí. Só que Maslow está lá construindo e uma hora ele vai ferrar. Então a pessoa precisa pensar nisso. Sim. Em algum momento ela vai precisar pensar. Então, fazendo uma analogia disso ao sucesso, só para fechar aqui o tema, eu acho que sucesso ele é muito situacional e muito individual. Medir ele, eu acho que ele é cíclico, dentro da nossa carreira, do que a gente faz, mas buscar ele pode ser uma doença. Sim. E a gente deixar de viver, de explorar, de fazer Isso. outras coisas. Porque ambição é natural, eu acho que Faz parte. em certa medida você tem que ter, né? A gente tem Sim. que buscar a melhora sempre, né? Sei lá, por isso que a gente vai estudar, para ter mais informação, mais conhecimento e adquirir dentro do que você quer um cargo melhor, um emprego melhor, uma oportunidade melhor, certeza. desafios maiores e por aí vai, né? Com certeza. Aproveitando o gancho, Tadeu, a gente tem, vamos supor, a gente tem hoje, digamos que 3 gerações trabalhando. Tem uma geração... Tem mais, tem umas 5 gerações no 5? mercado, sim. Qual que são as A gente gerações? tem geração, o Baby Boomer ainda está no mercado de trabalho. Sim. São executivos ali na faixa dos seus 60 anos, 70 anos, mas eles estão no mercado de trabalho. Pode parecer que não, Sim. mas rodo muito e posso dizer, existem executivos. Né? Governança, RH, em todas as áreas, cara. Isso aí não... Mentoria. Empresários, donos das empresas, né? Tá. A gente está falando da geração X. Então, Baby Boomer, geração X, geração Y, geração Z e essa nova geração que vai entrar no mercado, que eu esqueci o nome agora, o péssimo consultor de carreira, né? Mas esqueci o nome. Né? Mas a geração Z é nascidos depois dos anos 2000. Millennials, tem os millennials. Os millennials, né?
Mas eu acho que Millennium não é uma geração por faixa etária. Millennium é quase uma situação. Acho que é dessa época mas tecnológica depois você para cá, dá um né? Google aí, Gabriel. Vamos colocar que a gente tenha 4 gerações, então, Thiago, hoje no mercado. Então, 4 gerações no mercado. Então, a gente já falou, né, de algumas coisas aqui, por exemplo, relacionado principalmente a conhecimento. Me preocupa um pouco quando a gente olha para essa nova geração e sem pré-julgamentos, assim, é mais o lance de não se preparar tanto e ser um pouco mais imediatista, né? Eu sei que um pouco mais imediatista eu peguei leve, mas essa galera de 20... o cara tem 23 anos, ele quer ser CEO da empresa. Exato. Mas ele não quer passar pelo que ele tem que passar pelo para ser caminho, CEO, né? Quer colher, mas não quer plantar. Né? Ele até quer plantar, mas ele quer um plantio e uma colheita muito rápida. Isso. Então, mas como que vocês, né? Não RH, não RH, como que o Job Hunter ali, ou Head Hunter, né? / Head Hunter, que você foi, já você tem, corre aqui na veia um pouco. Veia. Como que vocês avaliam isso, cara? Eu acho assim, Thiago, quando você vai fazer uma vaga, e aí vamos pegar o Head Hunter e nós, Job Hunters, nós vamos avaliar o candidato, né? Que é o nosso cliente, é o CPF, em busca do que ele quer para a carreira dele. E aí a gente vai analisar. Esse é o Job Hunter. Job Hunter. Eu vou analisar o ideal versus o real. O que é o ideal para você? O ideal é isso. Beleza, o real não é. Então vamos equilibrar os dois e buscar. Um jovem profissional é muito difícil ele ser assessorado por um Job Hunter. Por causa de investimento. Sim. E às vezes ele nem precisa. Por causa da base da pirâmide tem mais vaga. Mas seria bom, né? Porque seria ele já bom, começa com uma estrutura, com ensinamento, com seria informação. Bom, Chico, ele ter uma orientação, às vezes, smart. Né? Mas, assim, montar um currículo, um LinkedIn, alguém que oriente ele sobre o que fazer. Isso acontece na nossa empresa. A gente já teve uma unidade de negócio que atendia a base de pirâmide profissional. A gente fechou ela, não por não saber atender, mas por entender que o processo de escala dela ele é muito diferente para um negócio. Então, como negócio, não fazia sentido. Hoje a gente atende middle, top management e executivo C-level. São essas divisões que a gente tem. Quando a gente olha uma jovem, e aí eu vou falar pelo olhar do Head Hunter, eu não estou tão mais no front do mercado. Mas se a gente pega uma vaga mais júnior, 2, 3, 4K de salário, é a vaga mais difícil de fechar uma shortlist, de ter ali 3 a 5 candidatos dentro do perfil. Sério? É a vaga onde o candidato vai mais faltar na entrevista. Faltar mesmo. Tipo assim, ó, o Chico tá lá esperando 4 para entrevistar. Vai um. E os outros 3 não dão nem satisfação. Cara. Por quê? Porque o nível de oportunidade, mais de 7, é gigante. Só que tem um ponto, Thiago, que nós temos que lembrar, né, cara? A gente já teve 20 anos. Sim. Então, tem que ter um equilíbrio. Você não dá para você contratar uma pessoa de 20 anos hoje e querer que ela seja, na entrevista, o super-homem, né, cara? Mas, sabe, tipo assim, pô, eu quero o cara que ele vai ter a força do super-homem com o carro do Batman e, no fundo, vai ser o Robin que você vai entrevistar, velho. Não é nenhum dos outros dois. Você vai ter outra pessoa ali. Então, não adianta a gente querer que esse candidato mais jovem, essa pessoa mais jovem, ela tem algumas coisas. Ela tem a energia, ela tem os valores, ela consiga fazer um speech. Os que tem, e aí eu digo porque eu tenho pessoas assim na minha equipe, e elas se destacam, e elas vão crescer mais rápidas, né? Mais rápido. Hoje, uma das sócias de um dos negócios da holding tem 22 anos. Foi minha estagiária com 19 anos. É uma menina high potential e está crescendo, está voando. A velocidade de crescimento da carreira dela é mais rápida que a dos outros. Só que sempre foi assim, né, cara? Sim. Lá atrás, há 30 anos atrás, tinha aquele cara que se olhava e falava, pô, esse cara é um repórter, esse cara vai ser CEO, vai se destacar. Então, acho que não dá pra gente esperar que essa geração, ela tenha isso. Sim. E a gente, quando contrata um jovem, cara, a gente tem que entender que o ciclo da carreira dele é curto. Se lá no passado, há 20 anos atrás, eu tô com 38, então vamos pegar 22, quando eu entrei no meu primeiro estágio com 16 anos. O ciclo do estágio era de 6 meses, 1 ano, pô, hoje talvez seja de 3. Sim. Então eu tenho que criar, empresa, eu preciso me preocupar com um modelo de onboarding mais rápido, treinamento mais rápido, como absorver resultado mais rápido ou como expurgar aquela pessoa mais rápida. Então, dentro do processo, quando um recrutador vai fazer essa vaga, é difícil que o recrutador faça. Por isso que nós temos tantas plataformas. Tantas plataformas de recrutamento nasceram nos últimos anos. Porque um processo estruturado chega no candidato certo.
Eu não preciso de um headhunter ali tradando esse processo. Posso ter um headhunter para uma avaliação final dos 4 finalistas e entregar uma boa shortlist, né? Mas as plataformas substituíram esse processo. Agora, a plataforma nunca vai substituir a contratação de um diretor, de um head, um gerente. Ela pode cuidar do processo. Agora, a interface humana ainda faz a diferença. Então, acho que respondi aí tua pergunta, né, sim, de boa. Tadeu, voltando ainda para a carreira, o que você acha que pesa mais na estruturação da carreira da pessoa? Por exemplo, habilidades técnicas, personalidade, comportamento ou sorte? Quais assim dá para pesar mais? Um quarto cada uma e tá quarto respondido. A gente segue, tô brincando. Eu Fala, coloco Chico. assim, eu acho que a personalidade tem uma influência brutal. Porque você pode ter o conhecimento que for, estar preparado tecnicamente, mas dependendo da sua personalidade, vai te travar no caminho, né? Sim. Vamos tentar separar aqui os pontos. Então, vamos lá. Personalidade. Personalidade está ligada a uma série de coisas, né? Nossos valores, nosso caráter, como que a gente foi criado, nossa construção familiar, né? Eu acho que isso, Chico, ele tem uma influência muito grande na nossa ascensão de carreira. Na ascensão de carreira ele tem. Tem um texto que eu escrevi recentemente que chama A Xícara Continua Suja na Pia. Vocês que são líderes de empresa sabem disso. Você contrata a pessoa, você contratou, você ficou 10 anos no mesmo setor, 8 anos, na tua própria empresa. Sabe o que vai acontecer? A xícara vai continuar suja lá na pia. Você vai contratar um analista, ele vai sair, ele vai deixar a xícara suja na pia, o outro vai embora e vai deixar a xícara suja na pia, até que um lava a xícara. Ele tem alguns valores que foram construídos de uma maneira diferente. Esse profissional, a personalidade dele mostra outras coisas. Perfeito. Eu estou fazendo de uma maneira muito macro, porque Sim, personalidade só- eu podia aprofundar aqui. Só no nosso bate-papo. aqui, sem- Quando a gente vai para o comportamental, que tá ligado a isso também, mas o comportamental tá ligado ao soft skill, como que a pessoa desenvolve. Tem aquela velha frase assim, o Thiagão é um vendedor nato, né? Já ouviram isso várias vezes, né? Eu sempre falo, não existe vendedor nato. Venda é técnica. Venda eu ensino qualquer um. Senta aqui que eu te ensino venda. Como criar um inbound, outbound, cold call, cadência, script, relacionamento, matemática, o que é um CAC, custo de aquisição, do lead, lá. Você ensina. Tanto que tem professores de venda aí, inclusive uns bem ruins no comportamento. Na personalidade. Personalidade difícil, o comportamento do cara não é o melhor soft skill para venda, mas o cara é bom na matemática, no processo matemático. Então, eu acho que o comportamento, o soft skill, tá ligado a alguns pontos que são, por exemplo, comunicação nata, eu posso dizer que a pessoa tem. O comportamento dela é um perfil mais comunicador. Ele vai ter ali um desenvolvimento da comunicação mais rápido. Então, Líder nato. liderança é empatia, liderança é saber olhar o outro, liderança é saber colocar no lugar do outro, liderança é a gente saber ouvir, líder é a pessoa que vai saber ponderar, é a pessoa que vai saber ser sincera a hora que ela precisa dar um feedback. Sabe aquele negócio do pai? Eu queria falar sim pra minha filha a todo momento. E não é porque eu não tive na minha infância. Eu tive uma infância muito boa. Não é que eu quero falar sim pra minha filha a todo momento porque eu não faltou pra mim. Queria falar sim porque é mais legal falar sim do que falar não. É simples. Cara, é uma questão humana. Sim. Se ela vier, pai, posso fazer isso? É muito mais fácil falar sim. Porque o não vai gerar frustração e diálogo. E às vezes eu não quero dialogar. Então, comunicação, liderança, são todos são comportamentos desenvolvíveis. Mas existem alguns comportamentos que eles são mais tangentes. Então, eu tenho uma comunicação melhor. Eu vou ser um líder melhor. Eu vou ser um vendedor melhor. Eu vou ser um comprador melhor. Porque para fazer um sourcing, ligar, fazer o contato, negociar. Agora, eu tenho um hard skill melhor em algumas áreas. Então, hard skill é a competência que eu vou adquirir. Eu vou estudar, eu vou olhar uma competência técnica, eu vou adquirir essa competência através de um estudo direto, indireto, um MBA. Se eu acho que ele é importante, ele é muito importante, cara. Eu não compraria um fone de ouvido feito por um marqueteiro. Eu compraria feito por um engenheiro que pensou nisso daqui. Né? Um microfone, né? É direcional, né? Que o Igual falou, é direcional. Tô falando aqui, ele tá captando aqui. Se eu falar aqui, ele vai captar diferente.
Então isso aqui não foi pensado por um cara de marketing. Tem um hard skill aqui. Alguém estudou esse hardware para chegar ao resultado. Hard skill é importante. Quando a gente fala do 5G, que saiu hoje, né, ou é amanhã, não lembro se é hoje ou amanhã o 5G, que o governo está liberando, né, o 5G vai dar a possibilidade da gente ter uma comunicação melhor com um drone e aumentar o volume de entrega de drone. Porque hoje um dos problemas do drone não é ele voar. O problema é a instabilidade da conexão, ele para de funcionar, ele cai. Sim. Então, eu preciso manter uma conexão estável com ele, o 5G vai trazer essa possibilidade. Sim. Então, isso tudo foi hard skill. Então, o que eu acredito de hard skill para o futuro? Eu acho que a multiplicação do hard skill, ela vai crescer. Eu tenho um amigo, headhunter, que é o Bruno, e ele fala assim, cara, às vezes o cara fala assim, eu quero ser CEO de uma empresa. E ele tem uma frase que eu acho fantástica. Eu falo assim, cara, você quer ser CEO, mas você não fala inglês e não tem nem Excel, velho. Sabe? Tipo, como é que você quer ser CEO? Né? Você não sabe mexer no Excel e não fala inglês, sabe? Você não vai conseguir fazer uma planilha, mostrar alguns dados, justificar e fazer uma reunião em inglês. Você quer ser CEO de um negócio desse, você vai ter que pensar. Esse é um hard skill, inglês é um hard skill, né? Eu já tô um pouquinho além. Eu falo que o Excel vai morrer. Quem não conhecer de BI daqui 2, 3 anos, hoje já, vai morrer. Não sabe olhar dado, né? É o dataísmo, né? Então, hard skill é isso. E o quarto ponto que você colocou, né, Chico? Então, hard, soft... Sorte, né? Eu podia fazer aqui várias analogias com sorte, né, cara? Então, é aquela, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Aquele tipo de frase. Aí, Mas eu acredito, cara, na oportunidade disfarçada. Tem 2 livros. Oportunidade Disfarçada 1 e Oportunidade Disfarçada 2, do Carlos Domingos, que é um marqueteiro. E ele conta histórias reais de empreendedorismo, de resultados financeiros dentro de grandes empresas, de oportunidades disfarçadas. E tem uma história muito, assim, muito legal para mim, que eu gosto muito, que um pai ficou desempregado na depressão da década de 20 dos Estados Unidos, e ele trabalhava no mercado de real estate, comprando e vendendo imóveis, e ele ficou em casa, e a mulher dele olhou para ele e falou assim, cara, já que você tá aí sem fazer nada, brinca com seus filhos pelo menos. E ele pegou um pano branco, fez 4 ruas e começou a brincar com as crianças de comprar e vender imóveis. E eles gostaram tanto do jogo, que eles falaram, pai, a gente gosta do jogo. E ele foi no sogro dele e falou, pô, me ajuda a fazer esse jogo, é uma ideia que eu tive. E o sogro dele ajudou, tentou vender, não conseguiu. Até que um cara comprou numa rede de supermercado americana 100, depois pediu 300, e hoje é o Monopoly, ele ficou bilionário com um único produto, traduzido em quase todos os idiomas do mundo, o jogo mais traduzido do mundo. É uma oportunidade disfarçada na dor, no desemprego, na situação que ele viveu. Então eu acredito, Chico, que a sorte ela tá ligada à oportunidade disfarçada. Agora, como estar atento a elas, você precisa muito mais do que sorte, você precisa de coragem. Porque tem muita gente que fala assim, eu fui o primeiro a pensar nisso, mas você fez? Né? Porque parabéns, você foi o primeiro. Atitude, né? Mas coragem. Não só atitude, às vezes ele teve a atitude de falar, de tentar fazer. Agora ele teve a coragem mesmo, cara, de faltar de A30. De correr o risco. De se ferrar, entendeu, cara? Sim. Sabe, de olhar de outra ótica. Então, eu acho que sorte existe, mas eu acredito mais em oportunidade disfarçada. Entendi. Boa. Que no final do dia, a busca falando um pouco mais do mundo corporativo, quando você recebe, por exemplo, Tadeu, uma requisição ali, né? Tadeu, a gente precisa preencher uma vaga. E aí essa vaga, você olha o job description ali e você fala assim, pô, isso aqui não precisa ser uma HP para fazer. Não, isso aqui precisa... Você consegue já validar isso e, mais que isso, dar um feedback para a empresa, porque às vezes ela está querendo uma coisa que não existe para aquele trampo, entendeu? Vou contar 2 cases, um como Headhunter e um como Job Hunter, para ilustrar isso. Às vezes, cara, as pessoas julgam o Headhunter. O Headhunter no Brasil, ele tem uma idade média baixa. Você vai para a Europa, o Headhunter tem uma idade média de uns 40 anos. O que é logicamente mais correto. Eu pego um executivo com o background do Chico, coloco ele para recrutar a área que ele trabalhou. Porra. Né? Na teoria é mais correto. O que acontece? Tô disponível, tá, gente? Tá, o Chico... Techs, hein, galera? E eu acho que isso, para recrutar executivo, funciona. Boutique, executivo, volume baixo de vaga.
O que acontece no Brasil? Nós não temos uma cultura de pagar a consultoria. Na Europa é mais fácil, tem cultura. Eu não sei a proporção certa hoje, mas sei lá, 90% dos jobs abertos na Europa usa consultoria. No Brasil, 10% usa consultoria. 80% usa RH interno e LinkedIn. Pô, aí fica difícil você pagar a consultoria. Então, eu vou chegar onde eu quero. Então, quando a idade média dele é baixa, ele vai ser pré-julgado, né? Então, eu fui muito pré-julgado quando eu entrei como headhunter no mercado, do cara olhar pra mim e falar assim, pô, mas esse joneco aí, 20 e poucos anos, esse gordinho aí, vai fazer vaga do que pra mim, velho? Que experiência que ele tem pra fazer? E aí, muitas vezes eu virei pro cara e falei assim, cara, quantos diretores de supply chain você já entrevistou na sua vida? Ah, uns 10. Legal. Eu entrevistei 300 para ter uma base comparativa para te apresentar essa shortlist. Então, acho que a minha base comparativa ela é maior que a sua. Esse primeiro processo, cara, quando a gente fala do job description, né? O headhunter, ele tem uma base de conhecimento muito grande, que ele constrói através de análise de competências técnicas e competências comportamentais. Não estou dizendo aqui que eu não acredito no recrutamento com assessment, com teste, Sim. tá? Eu acredito nele também. Mas o recrutamento por competência técnica e comportamental, ele funciona. Então, quando o headhunter recebe uma vaga, além do treinamento de competência técnica e comportamental que ele tem para fazer o job, ele tem as 300 pessoas que ele entrevistou. Então, se ele receber um job description, ele vai poder falar, você não acha uma pessoa nesse valor. Você não acha uma pessoa com essa característica. Sim. Porque você quer um cara que tenha isso, aquilo, e pelo que eu tô vendo no mercado, você não vai achar. Vai rolar. Você quer isso aqui? Você vai ter que pagar mais, senão você não vai encontrar. Essa é a característica do headhunter. No job hunter, eu vou olhar os dois lados. A gente tem que ter tanto conhecimento de vaga organizacional, de olhar a vaga e falar, puta, essa vaga... Hoje eu vi uma vaga, cara, eu não sei se eu vou falar groselha aqui, porque talvez seja uma nomenclatura da empresa, mas a vaga chamava assim, sei lá, microfone manager, sabe? Tipo um nome, uma sigla lá. E a vaga, sabe o que era, cara? É um gerente de planning e importação. Um senior manager para a área de planning e importação para uma empresa de automação. Mas ela tinha um nome que vinculava a picking. Eu falei, cara, que isso, velho? Criaram, eu googlei, procurei, não achei. Nada. Nenhuma referência. Não tinha nem... Não sei se alguém... Cobre. não sei se alguém babou, sabe? Falar, vou inventar esse nome aqui da vaga e vou contratar. Então, você tem que ter esse conhecimento organizacional, de ler um job description, entender como enquadrar, e você tem que ter o outro conhecimento da outra ponta de olhar esse processo. Como adequar o profissional, que é o teu cliente ali do Job Hunter, àquele tipo de job. Eu lembro de um case que para mim ele é muito legal. Uma vez eu recoloquei um executivo que ele era diretor de compras de um setor específico de prestação de serviço, e eu vi uma vaga de diretor de logística no maior tipo de fornecedor dele. E ao ligar para o RH, eu falei assim, cara, você não quer contratar o cara para logística que te ferra no SLA comprando você? Você não quer virar a mesa e trazer um cara para oxigenar? E a mulher do RH deu oportunidade. Falou, pô, vou dar a oportunidade desse cara fazer entrevista, e ele entrou na vaga. E isso para mim sempre foi um grande case de sucesso. Por quê? Porque a gente tem que ter esse know-how de como tirar. Então, como olhar um job description e falar. Então, o job hunter, o headhunter, recrutador, o recruiter, ele tem, cara, que ter esse conhecimento, ele tem que ter essa liberdade. Qual que é a parte mais difícil, Thiago? É o interno. Recrutador interno é o que mais se fode, cara. Porque na hora que chega a vaga para ele, às vezes o gestor fez o job description do que ele precisa, aí o RH tem que enquadrar com o que dá para enquadrar para a empresa, e ele vai encontrar no mercado quase nada. E aí fica difícil de achar, porque vai ficar um mix ali. Isso. Então, aos gestores, né, que estão ouvindo aqui, cara, fala para o RH o que você precisa e deixa o RH fazer o job description e fazer o filtro. O RH é o defensor desse processo de trazer pessoas e dar oportunidade. Sim, Né? sim. Porque no fundo, se a gente olha hard skill, soft skill, competência, eu tenho que contratar o quê? O hard ou o soft, ou o comportamento, a personalidade. Tem vaga que vai independer isso, né? Não preciso desse hard skill aqui. Por quê? Porque esse cara aqui sentado 3 meses do lado desse esfera que tem aqui, esse cara se desenvolve. Sim. Precisa de alguém muito mais com comunicação e um inglês bom do que esse tipo de coisa. O exemplo mais básico disso é a IBM, né? A IBM põe uma placa lá, contratamos pessoas com inglês fluente que sabem falar no telefone, pronto, acabou. E Contrata aí? o cara lá, SLA nível 1, 2, 3, suporte no mundo inteiro.
falando inglês e atendendo a própria IBM ou os clientes da IBM. Já treina, já deixa... Já deixa. Você acha que hoje tá mais ou menos nesse nível? Porque assim, ó, o Chico sempre falou isso pra mim, desde o tempo dos primórdios, assim, falava, Thiago, cara, na hora da contratação, você tem que avaliar tudo e principalmente quem é o cara ali, né? Às vezes não tá no melhor CEP, né, Chico? A gente brincava esse negócio da história do CEP, porque a gente trabalhou numa companhia, a gente internamente tinha essa piada, né? Contratava pelo CEP. Se né? tem um CEP bom, entrava e aí todos os 4 comportamentos que a gente falou, né? Só desses 4 eram ruins. Então, assim, você vê que, putz, o cara, tipo, tinha um CEP bom. E aí, a gente sempre falou, pô, Chico, tem realmente, às vezes, o guerreirinho ali, o cara mais sofrido, o cara que faz faculdade, que se mata e tal, ele entrega muito mais, né? Você acha que isso hoje é levado em consideração? Ou, eu digo, no lado do headhunter, né? O cara que vai fazer o shortlist antes de apresentar. Você acha que ele leva isso em consideração ou é mais técnica mesmo que ele está buscando no primeiro momento? Cara, eu espero não ser queimado nas redes sociais. Cancelado. Cancelado. A palavra é cancelado. Você viu como eu manjo dessas coisas, né? Cara, assim, eu acredito que tem vaga que dá pra você fazer sem olhar nada mesmo. Sim. Pega ali, deixa o processo fluir, gênero, qualquer coisa, deixa o processo fluir, contrata a competência e põe pra dentro, né? Sim. E eu acredito que os processos humanizados vão olhar isso cada vez mais. Sim. Né? Tem gente boa, Thiagão, com qualquer história. Tanto o cara sofrido que se fudeu pra fazer uma faculdade, 5 ônibus. O cara morava, sei lá, na ZR e fazia faculdade Zona Sul. Zona Sul. Aí o cara se ferrou a vida inteira, né? A vida do cara foi, sei lá, 5 anos até se formar dentro do Foi ônibus. guerreiro, Foi de guerra mesmo. Guerreiro. Mas isso não quer dizer que o cara que fez uma Casper Libero ali, morando numa puta região bacana, pagando 10 pau de faculdade por mês, que esse cara também não é guerreiro. Sim. Que também não tem competência. Eu acho que isso vai muito, cara, do equilíbrio. Do equilíbrio da competência, do equilíbrio do comportamento, do equilíbrio da personalidade. Então eu acho que tem caminho, cara, pra todo mundo dentro desse processo. E não adianta também ser esse cara ruim ou muito bom, ou CEP bom ou CEP ruim, e é o que a gente fala que não dá bom dia pro cara do Mas, café. Mas, cara, né? às vezes o cara que não dá bom dia pro cara do café é só uma questão comportamental dele. Isso não quer dizer que ele não vai virar CEO da empresa. Com certeza. Ele pode virar. A chance é grande. Tem vários imbecil. Quanto menos bom dia ele der, eu acho, às vezes, esse cara é um imbecil, mas ele chega. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é assim, cara, um recrutador, ele vai olhar isso. Sim. Ele vai olhar a questão comportamental, ele vai olhar o equilíbrio social, ele vai ter esse pré-julgamento, não é um julgamento, eu não tô julgando a pessoa, eu quero ferrar essa pessoa. Sim. É um pré-julgamento, porque no fundo ele tem que pensar, cara, equipes que têm sinergias comportamentais, sinergias pessoais, funcionam melhor. Sim. Então, pô, essa equipe aqui tem uma sinergia pessoal, tem uma sinergia comportamental, ela vai funcionar melhor. Eu gosto muito do comercial da Heineken Zero, novo, que passa antes da Fórmula 1, eu curto muito Fórmula 1. Eu também. E aí eu sempre assisto, e aí eu olho aquele comercial do cara no happy hour, que ele ia beber um suco e ele bebe uma Heineken Zero. Eu acho legal o advertising disso, né? Pô, eu vou lá, vou beber uma Heineken Zero. Só que um cara que não consome álcool, ele não bebe uma Heineken Zero, ele vai beber o suco. E talvez ele se sinta excluído de ir num happy hour num ambiente onde tá todo mundo bebendo. Correto. Isso quer dizer que ele é certo ou errado? Não, é só o comportamento dele. Agora, isso quer dizer que ele pode perder uma oportunidade de uma troca lateral que acontece nesses tipos de ambiente e geram oportunidades futuras? Com certeza. Com certeza, há alguns anos atrás, eu não vou falar quanto para não vender a idade do 6-2, mas em algum momento, vocês estavam tomando um chopp lá com alguém e vocês um dia falaram, pô, um dia a gente pode fazer um podcast. E esse cara ainda tá em algum lugar e vocês dois estão aqui. Ou esse alguém não foi no happy hour. Que talvez se ele tivesse, ele falava, pô, eu quero entrar junto aí no One Break com vocês. O que é natural, né? Mas, Tadeu, dentro desse assunto que o Thiago pôs na mesa, eu vejo também uma questão que é da própria empresa em si. Porque eu
tem uma experiência de que em determinado momento que a gente contratava, o nosso líder do momento queria contratar muito HP, que é o High Potential e tal. Com boas faculdades, boas escolas e de primeira, tudo certo. Mas eu, vendo, vamos dizer assim, a pista de voo era curta. Eu falei assim, por mais que traga uma pessoa tão capacitada, tão acima da média, essa pessoa vai entrar aqui, ele não vai ficar aqui, de 6 meses vai embora. Não quero dizer assim que eu era o sabedor de tudo. O guru. Mas era o que acontecia. A pista é curta, o cara não vai ter espaço para se desenvolver, vai voar. Entendeu? O primeiro, o gestor que eu tive, até consegui convencê-lo e tal. O segundo não consegui, mas só na prática depois que ele foi perdendo, porque é inevitável. Você só tem essa pista aqui dessa mesa, como é que não adianta, né? Então, aí que eu falo. Eu acho que o RH tinha que ter essa sensibilidade de entender ali um ambiente de trabalho e falar assim, olha, nesse nível, o que você quer, não vai adiantar. Quer dizer, ou seja, aquilo que eu estava falando, o RH poderia ter visto também, né? Acho que o RH hoje, cara, ele tem mais ferramenta para fazer isso. Mas atua pouco, não é? Eu acho que não, eu acho que não. Acho que eu vejo tanto pequenas companhias muito bem estruturadas sobre isso, como contratar, qual o tipo de perfil que funciona, qual o tipo de pessoa que vai rodar aqui bem, que vai conseguir gerar resultado, que eu vou conseguir dar pista de carreira para ela. Eu confesso para você que nos últimos 6 meses, Chico, eu venho estudando muito o processo de cultura, gestão, onboarding, né? Porque depois de um profundo estudo, eu percebi que eu errei muito em contratação, né? Às vezes eu dei oportunidade para aquela pessoa que precisava da oportunidade, mas que não performou. E dei para suas empresas. Para as minhas empresas. Então, você vai aprendendo com o tempo a olhar. Então, o que eu vou te dizer é, talvez você já tinha uma percepção por conhecer o negócio e conhecer os valores do negócio. Só que eu olho como gestor, cara. Eu assumi um novo negócio. Entrei, sei lá, como CEO numa empresa a partir de agora. Eu vou replicar coisas que eu sei que funcionam para chegar na linha azul. Não é a minha meta? Entregar a linha azul para o acionista, tá aqui, ou para o dono, ou whatever. Ou para mim, né? Posso ser o dono e falar, preciso entregar a linha azul para mim, né? Então, eu vou usar padrões do que eu sei que funciona. Só que eu acho que hoje o RH, ele tem ferramenta, ele tem dado, ele tem processo estruturado, ele sabe que alguns tipos de perfil performam melhor, ele tem que conhecer o perfil comportamental do gestor, que está na outra ponta, porque às vezes aquele gestor ele não está preparado para receber aquele comportamento, aquela personalidade, né? Falo de uma maneira muito aberta isso, cara. A gente tem muitos gestores que não estão preparados para receber um profissional LGBTQIA+, na equipe deles. Sim. Não estão preparados. E isso, às vezes, não é culpa da pessoa. Né? Por quê? Porque ela tem uma cultura, um comportamento, valores que ela construiu, um histórico. E eu, como RH, tenho que atuar e falar, peraí, eu preciso criar cultura, preparar essa pessoa dentro da empresa. Não pode ser um modismo, vamos ter que preencher as vagas para ser uma empresa cool. Não é um modismo, é uma realidade social. É diferente, não é um modismo. É uma realidade social. Né? Então, o equilíbrio social é importante em qualquer ambiente. Agora, eu vou dar um exemplo aqui muito claro, o Chico. Tem um grande grupo de negócios, que inclusive a matriz dele aqui em São Paulo, que cresceu de liderança, nesse negócio dos líderes, que eu não faço parte, mas eu acompanho nas redes sociais, matéria, notícias sobre, né? E quando você vê a foto, cara, 101% ou 99% das pessoas que estão ali são brancos heterossexuais. Será que eles estão preparados para receber pessoas de fora? Estou jogando lá num extremo para trazer para a realidade assim. O RH tem dado para saber quem vai se encaixar, cultura e comportamentalmente, beleza? Ele tem que olhar, o gestor está preparado e eu estou preparando o gestor para esse processo? Porque falar, cara, até papagaio fala. Eu tenho um programa de inclusão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, legal. Você pratica? Você ensina? Eu fui numa palestra com um diretor de RH fazendo um puta de um discurso falando sobre 50+, né? E é difícil falar que é de uma companhia de aviação porque tem poucas, né? Enfim, mas é de uma companhia de aviação. E, cara, eu peguei um voo de Brasília para Campinas agora e as duas eram moças, cara, eu tenho certeza que elas tinham 50+.
Eu não sei, ela estava rachando o bico para ver quem ia falar inglês no microfone. Eu acho que elas tinham acabado de voltar a trabalhar. Então assim, cara, eu falei, pô, a palestra do cara lá atrás, ele tá exercitando, né? Isso. Porque ele pôs 2 aeromoças 50 a mais dentro do avião. Prática. Tem uma prática ali, ela tá sendo executada. Agora, é fácil, cara? Não é. A gente olha agora o movimento das startups tomando porrada, tendo que demitir gente. Por quê? Porque o acionista cansou. Eu quero lucro, eu quero a linha azul. Então é muito lindo quando... Eu vi uma matéria na Exame essa semana. O CEO da startup e tal fala que a semana tem que ter 4 dias de trabalho. Porra, quando você tem funding, mantendo o processo funcionando, é bonito pra caramba. Agora, quando a empresa parar de dar lucro, você acha que ele vai deixar as pessoas 3 dias, sexta, sábado e domingo em casa e 4 no escritório? Ou ele vai usar a lei a favor dele e trazer a galera pra trabalhar na sexta? Então, eu acho que... Mas eu vi isso aí, nos Estados Unidos. Nos Estados Mas nos Estados Unidos tudo pode também, né? Não, mas Porque... não é nem que tudo pode. Tudo pode ser testado, Chico. Eu posso testar. Sim, entendi. Eu tô há 2 anos com Short Friday nas minhas empresas. O expediente acaba às 4. Você perguntar pra mim, funcionou 100%? Eu acho que não. Eu acho que não. Tem gente que usa isso como um benefício. Tem Mas gente... é uma transição dessa cultura. A gente precisa se adaptar também. Vai se adaptar. Então, eu acho que, voltando ao tema, eu acho que adaptar alguém dentro do ambiente de trabalho, adaptar uma pessoa, uma equipe, o RH tem que olhar o dado, tem que saber, pô, o CEP é bom, a região da pessoa, ele tem que olhar tudo isso. Agora, cara, é um all-in. A grande maioria das contratações é um all-in. Eu posso ter dado, eu posso ter tudo e eu vou errar. Ô, Tadeu, você levantou um ponto interessante que no passado, eu não sei se hoje ainda é assim, quem contratava errado segurava a bucha ali, né? Ele jamais trocaria, né? Ele não assumiria não que assume errado, e já né? na sequência vai insistindo no cara. Vai que tá tudo errado, todo mundo reclama, as outras áreas, os processos, mas ele, como eu contratei, não deixa vou lá. assumir que ainda tá assim, o Thiago que tá na... o Thiago pode responder também, Thiago. Eu prefiro o especialista. Passou o all-in aí. Cara, eu acho que tem 2 caminhos aqui, Chico. O primeiro é eu contratei errado, mas eu acredito que eu consigo desenvolver aquela pessoa. Então eu posso descobrir que eu contratei e eu vou desenvolver. E aí ainda dentro do primeiro caminho, eu vou investir e vou tentar desenvolver ela. O segundo caminho, ele é bem racional, cara. Eu contratei errado e se eu falar para RH, eu vou perder o headcount. Me ferrei. Então, já que eu não quero perder esse headcount. Se tá ruim, fica com ruim mesmo, porque pelo menos o cara faz 30% do que ele tinha que fazer. Já ouvi isso várias vezes. Porque pensa, vocês já foram executivos de multinacional. Você abriu um job, 3, 4 meses, você não consegue fechar a vaga. Alguém vai vir e falar, cara, esse recurso aí você não precisa, né? Você não precisa do recurso. Dá ele aqui pra mim que eu vou usar ele em outro lugar. Isso é uma guerra de foice, colega. Então, às vezes, cara, o executivo, vocês têm essa dor, né? Da linha de frente ali da carreira executiva. Você contratou errado, você vai ter que provar que aquela pessoa funciona. Já vi gente bater no peito, né? Eu tive um caso na minha empresa, um dos gestores falou assim, não, eu vou dar oportunidade pro meu amigo. Eu falei, cara, eu já contratei amigo, posso te contar a história? Eu falei, eu vou te contar a que funciona e a que não funciona. Porque se eu contar só a que não funcionou, eu vou ser injusto, né? Então eu vou te contar as duas. Você quer ouvir? Quero, contei. Não funcionou. Para nenhum dos lados. Nem para a empresa, nem para ele, nem para o amigo. Nem para nenhum dos lados funcionou. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Agora, eu tenho... Desculpa. Eu tenho que descobrir isso muito rápido, cara. E hoje eu acho que as empresas, as multinacionais já têm essa política. O correto, cara, é assim. Errei. Eu tenho que estar pronto para dizer que eu errei na contratação. Só que eu tenho que resolver isso em 45, 90 dias. Não dá para levar 2 anos para falar assim, erramos nessa contratação, né? Aí é cagada do gestor, né, cara? Eu tive uma experiência assim, um líder que a gente teve, contratou errado. Em menos de 3 meses ele percebeu. Aí ele chamou cada um de uma área para ouvir. Exatamente assim, o que você acha? Como é que tá aí? Cara, ele já tinha, obviamente, a decisão tomada, ele só queria... corroborar. Mas não deu outra. Aí ele trocou em menos de 3 meses. Mas essa é a velocidade que ele tem que trocar. E eu você conheço. falou... E bateu e trouxe para ele. Sim, cara, errei, pronto. Muito, muito top. Nobre, né? E eu acho que tem um ponto aí. É o processo experimental. Ele foi dialogar, né? Pô, pessoal, acho que errei. Queria conversar, o que a gente vai fazer, né? E Esse também, processo assim, é importante. Talvez ele quis
não assumir, obviamente, diretamente, mas o cara é tão foda que ele foi ver se não era só o olhar dele como crítico, entendeu? Porque às vezes o cara pode ser um péssimo ali direto, mas com os pares tá fluindo, entendeu? Ó, ele não é excelente, mas ele faz muito bem feito. Acho que ele foi mais atrás disso, porque com certeza se os pares dele falassem assim, ó, não, ele tá indo bem, tá em processo de adaptação, mas entrega, eu acredito que ele daria uma oportunidade do cara... Sim, se houvesse essa possibilidade. Sim, é que quando eu falo foi unânime, né? Não, você cagou, troca. Tem uma página no Facebook, não sei nem se eles têm no Instagram. Acabei de falar que eu sou velho, que eu uso o Facebook, né? Mas Eu já abandonei essa prática. Faz tempo. Mas quando você empreende, o Facebook tá ligado ao Instagram. Você tem que manter a conta lá. Senão você não monta do Instagram. Mas tem uma página lá que chama Fanfics Corporativa. Eu tô fazendo um jabá dos caras. E é bem engraçado os posts que eles fazem. Porque essas histórias... Às vezes você vê aquela história assim, nossa... eu contratei um cara, aí ele não funcionou na minha área, eu dei feedback, e aí eu conversei com o gestor de uma outra área, arrumei uma vaga pra ele, e aí mesmo assim ele não funcionou lá, mas a gente deu oportunidade pro cara. E aí é meio um fanfics corporativo, porque tipo assim, pô, que legal que vocês cagaram, né? Gastaram o dinheiro da empresa e não conseguiram fazer dar certo, né? Tipo, você pode ter vários julgamentos, mas eu acho que isso, Thiago, assim, a gente poderia, cara, contar várias histórias, pôr aqui na mesa as nossas próprias histórias, né? Sim. De erros e acertos. Eu acho que o que falta no mundo corporativo para isso é uma discussão mais aberta com o gestor sobre como treinar o gestor para olhar isso. Porque o gestor, muitas vezes, ele não tem tempo, interesse e não é treinado para contratar, para absorver uma pessoa na equipe dele, para fazer um processo de onboarding bem feito, para ter um processo de comunicação. Já vi casos de pessoas falar assim, cara, eu vou sair daqui, recolocar a pessoa, cara, eu vou sair daqui por quê? Ah, faz 90 dias que eu tô aqui, cara, ninguém se comunica, ninguém me convidou para um almoço, ninguém, sabe, tipo, fez, sabe, nada, cara. Pô, né? Nenhum esforço para se relacionar. Integrar. Pô, isso depende do gestor. Né? Eu tô com uma pessoa nova essa semana, tô segunda, terça, amanhã tô com ela vai ficar em Campinas, ela não é de lá, vai ficar em Campinas, vai dormir lá, a gente vai estender o dia para conversar mais, reporta diretamente para mim. Quero que a pessoa se desenvolva e eu quero que ela me conheça. E eu quero conhecer ela também. Sim. Né? Porque nesses 4, 5 dias juntos, depois vai pro home office, pode ser que eu perceba, pô, errei ou acertei, né? Sim. Porque eu vou conhecer os valores dela, pelo menos um pouquinho, né? Então, você acha que o home office trouxe isso? Cara, eu acho que o home office, ele veio e ficou, já era, não tem como mudar isso. Eu vejo o home office em 3 instâncias. Tem função que não cabe no home office. Sim. Todo mundo criticando lá o Elon Musk, ele falou, cara, ele tava falando para os executivos, volta para a fábrica, porque a fábrica está lá rodando, né? Essa é uma das leituras, né, do post dele lá, polêmico. Aliás, qualquer coisa que ele postar, se ele postar minha cueca é azul, é polêmico. Por que cuecas azuis vende mais? Vem um monte de matéria sobre o assunto. Então, eu acho que essa questão do home office, o híbrido, empresa de serviço, RH, vendas, marketing, que são os meus negócios, cara. Home office, cara. Não tem como, é para serviço. Às vezes eu tenho... Tá foda essa tosse. Desculpa o palavrão. Às vezes eu tenho um consultor que ele ia pro escritório para ficar 10 horas dentro da sala de reunião. Sim. Não conseguia nem ir pro open space. Eu já tive consultor de sair da sala de reunião assim, sabe? Tipo, caramba, não tem mais ninguém no escritório? Eu vim pro escritório para conversar com os outros humanos e nenhum humano tava mais lá. Porque ele ficou o dia inteiro atendendo. Sim. Porque a agenda tava cheia. Então, acho que o home office ele é uma realidade para alguns setores. Eu vejo um home office folgado, Tiagão. E aí eu vou falar aqui que eu acho que é a verdade. Tem muito executivo acomodado no home office. Então, cara, eu tô aqui no meu home office, eu curto meu home office, eu quero essa qualidade de vida... E eu sou diretor de fábrica, amigão. Você é diretor de fábrica, meu companheiro. Como é que vai ser diretor de fábrica? Não, mas aqui na empresa que eu tenho qualidade de vida em home office, porque você tá aí há 10 anos, cara.
Você tem essa liberdade. Agora, se você sair como diretor de fábrica para... mas a próxima vaga é uma vaga de 3 plantas. Se fudeu, mas ainda você vai ter que visitar as 3, né? Você vai ter que ir lá olhar as 3 fábricas, né? Os 3 facilities. Então, acho que tem muito executivo ali folgado. Agora, o onboarding no home office, ele funciona, cara. Eu fiz na pandemia várias vezes. Eu dei até alguns exemplos disso já em algumas lives, algumas vezes que eu falei. Mas o exemplo mais básico, cara, é assim. Tem que ter uma jornada de onboarding, tem que ter uma jornada de comunicação, tem que ter uma jornada de apresentação. Cara, conecta nesse link, eu vou te apresentar o Chico, conecta aqui, eu vou te apresentar o Thiago. Não são seus gestores direto, mas esse é diretor da área tal. Ou, cara, eu tô nesse link, conecta aqui 2 minutos, só fala, oi, fulano, tudo bom? Se você precisar de alguma interação, mandar aquele e-mail... Eu sou o Thiago, eu sou o Chico, eu sou o Tadeu. Tô apresentando a pessoa ali para esse processo. E muitas vezes, cara, fazendo esse onboarding, compartilhei a tela com a pessoa, gravei a tela. Tô fazendo uma atividade, ensinando a pessoa algo operacional que ela tinha que fazer. Virava para a pessoa e falava, agora você faz, grava a sua tela, devolve o vídeo para mim e eu vou olhar. Cara, nós temos muita ferramenta gratuita hoje para fazer. Eu acho que falta, às vezes, o interesse das pessoas acompanharem esse processo no home office. Agora, o que eu acredito, Tadeu, tá? Onboarding, cara, já que a pandemia deu uma aliviada, né? Onboarding é físico. Não tem como, velho. Eu não tenho mais escritório. Dane-se, pega um coworking, põe a pessoa do teu lado, vai pra uma padaria. Eu sempre dou o exemplo do Graal da estrada aqui. Você parar no Graal, qualquer hora do dia, tem uma equipe de farmacêutica sentada lá fazendo venda. Então aqui, como é que tá o resultado? Os caras usam o Graal de escritório lá. Já vi muita equipe de farmacêutica usando o Graal. Starbucks. Starbucks. Então você vai sentar em algum lugar e vai fazer um onboard físico, vai conhecer a pessoa, vai conversar. Nas nossas empresas... É a chance de passar a cultura da empresa, passar a cultura, né? Porque não dá para passar a cultura pelo... Você até pode meeting, construir uma cultura online, mas ela é mais difícil de ficar estabelecida, né, Chico? Nas nossas empresas, cara, a gente tá... Alguns negócios estão 3x2, alguns 4x1 e alguns uma vez por semana só. Isso vai depender da área, do momento do negócio. Agora, uma coisa para mim é fato, cara. Muita discussão, assim, porque as startups, e isso tá caindo por terra, né? Virou muito empreendedorismo de, vamos criar modelos disruptivos e hoje estão olhando e falando, cara, esse modelo disruptivo entrega a linha azul? Entrega, continua. Agora ele não entrega a linha azul? Então nós vamos conversar debaixo do fio do bigode de maneira diferente. Eu tenho visto muita vaga 100% home office, cara. Muita, vai principalmente ter em tecnologia. E isso é um diferencial hoje, né? Então, até a gente trouxe algumas pessoas aqui da área também de RH que tem dificuldade hoje de contratar presencialmente, porque as pessoas não querem só presencial quando há a possibilidade de fazer o trabalho home office, né? Agora, Tadeu, deixa eu inverter um pouco do lado do candidato. A frustração de você receber uma negativa em um processo seletivo, como que a gente pode tratar ou passar a ideia para as pessoas? Por quê? Muitas vezes você faz a primeira entrevista com alguém, volta, e se você é mais novo, você começa a se achar assim, passei na primeira entrevista, tal, passei na segunda, né? Passou na terceira, você vai se achando, aí na última lá você já vai, essa vaga é minha, e aí não. Ninguém te liga. Dá uma frustração na pessoa, né? Porque ela está em busca do novo emprego. É muito chato também, né? Lidar com essa frustração, ela é muito pessoal, né? Vai de cada um como lidar. Eu costumo dizer assim, Chico, a gente lida, nós consultores de carreira, o headhunter, o recrutador, a gente, às vezes, o candidato lidou uma vez, né? Com a vaga dele, né? Às vezes, num dia, eu lidei 10 vezes com a frustração dos outros, né? Porque eu tive que frustrar alguém. Aquela vaga lá, você não foi aprovado. Né? Se eu olhar meu grupo do WhatsApp agora aqui dos projetos que estão rodando de recolocação, deve ter alguém tomando assertivo e alguém tomando negativo. Essa vaga aqui, acabaram de avisar a gente que não vai evoluir. Que isso pode acontecer. Tadeu, você acha... Desculpa, só para não perder o gancho. Claro. As negativas, elas poderiam ser melhor... vamos dizer assim, contribuir com o candidato, no sentido de que, olha, Chico, você não passou, o que mais se ouve você não tem o perfil.
Mas alguma coisa eu fiz errado em algum momento, assim, sei lá. Você diz não ser tanto genérico. Até para instruir a pessoa, olha, eu acho que você naquele momento falou demais, e aí o gerente lá do lugar, da empresa... Essa pauta é maravilhosa, velho. Essa tem pauta é maravilhosa, velho. Sabe por quê? Porque é instruir a pessoa para. Eu acho muito cruel, assim, você fez várias entrevistas, em uma delas, a última, talvez com o CEO, sei lá com quem, você não foi aprovado, e aí você vai para casa frustrado que não conseguiu, porque você veio levantando a expectativa, que é uma merda, mas é verdade, né? Sim. Que vai dar certo, aí não dá e cai. Ou você não teve resposta, escolhemos outra pessoa, obrigado, boa sorte. Pô, fica aquela sensação, o que eu fiz de errado? Até pra próxima, né, cara? Cara, eu tenho as duas óticas. Eu tenho a ótica do consultor de carreira, que tô do lado do cliente, candidato, assessorando ele a passar na vaga, e me frustro também com alguns feedbacks mais frios, né? E tem a ótica do recrutador, que sou recrutador recrutando para os meus negócios e fui headhunter. Então eu vou falar das duas óticas. Ótimo, e antes disso eu vou falar de como lidar com a frustração, né? Porque a frustração ela vai existir. Eu acho que se a gente pôr processo e matemática nela, ela fica mais racionalizada. Então quando você está falando na primeira fase do processo, quando você recebe uma primeira ligação, vamos colocar que você tem 10% de chance de evoluir? Porque tá falando com 10 pessoas numa triagem, isso vai evoluir para uma entrevista com o RH. O RH vai entrevistar 6 pessoas, então você tem 12,5%, 13% de chance de evoluir ali, 15%, sei lá, matemática tá ruim aqui, 16%, né? Você vai evoluir. Aí foi pro gestor. O gestor não vai entrevistar mais que 3, cara, ele não tem tempo para fazer isso. Então você já subiu para 33% de sua chance de evoluir. Vai pro CEO, 50%. Então, se eu partir do pressuposto que toda vaga, chegando no CEO, eu tô com 50%, 33%, 16% e 10%, eu tô fracionando meu emocional. Então, eu sempre sei que pode dar errado. Porque aquela vaga pode dar errado. Eu posso não ser a pessoa escolhida. Há sinais que esquentam a vaga? E a gente conhece, né? Todo mundo tem esse feeling. Pô, falei com o cara, ele gostou de mim, me levou na fábrica para conhecer, desenrolou, perguntou da vida, me agradeceu, falou assim, cara, pô, gostei de você. Deu uma dica. Vamos ver, ó, do CEO, cara, ele é meio nervosão, mas se você for assim, acho que você passa. Pô, isso é um sinal de que o gestor gostou de você e te passou. Então, eu acho que para lidar com essa frustração, cara, a gente tem que sempre continuar acreditando que vai dar certo. Né? Porque, principalmente para pessoa desempregada, ninguém vai ficar eternamente desempregado. Nem as pessoas que estão em blacklist, cara, que vão falar para vocês que não existe, mas elas existem no mercado de recrutamento. O cara que faz cagada num processo, o cara que ferra uma consultoria, esse cara fica meio queimado. As pessoas sabem que aquele cara ali não é uma pessoa que você vai usar numa vaga. Mas as pessoas não ficam eternamente desempregadas. As pessoas vão entrar na vaga em algum momento. É uma questão de acreditar. Então, eu tenho que trabalhar a boca do meu funil. Eu não posso ter uma só que eu estou recebendo um contato, eu tenho que ampliar. E isso não depende muitas vezes do headhunter, de uma consultoria como a Aprimora, depende da consultoria, do headhunter, do LinkedIn, do mercado, do networking, da pessoa. A pessoa em transição de carreira é o grande trator para esse processo. Porque é ela que vai conseguir tracionar esse processo de recolocação dela. Quando a gente olha com essa frustração, né, de dar um feedback, Chico, isso é uma discussão que ela é discutida em empresas de recrutamento e seleção, tá? Como humanizar o feedback. A gente tem treinamento disso, eu tive nas empresas de recrutamento e seleção que eu passei, e eu dei treinamento sobre isso para a equipe, como dar um feedback, RH, como dar feedback. Tem, cara, muito treinamento, ferramenta para você fazer isso. O LinkedIn cria alguns canais de feedback, não sei se vocês já publicaram uma vaga no LinkedIn de criar ela, mas quando você cria ela dentro do LinkedIn, você pode deixar feedbacks prontos ali, ó. Infelizmente, no filtro inicial racional do LinkedIn, teu perfil não cabe na vaga. Posso dizer isso. Ou mandar um textinho bonitinho. Agora, eu acho que essa é a maneira, Chico, de dar feedback. Mas não falta, Tadeu? O feedback tem que ser genérico, Tiagão, porque eu concordo com o que o Chico falou. Eu posso falar alguma coisa? Posso, mas ele pode não concordar. E ao não concordar, eu tô cometendo um ato falho. Eu viro para ele e falo assim, ô Chico, então, cara, eu não gostei de você não foi aprovado pelo CEO, que ele falou que você foi prolixo demais. Como assim eu fui prolixo, cara? Sou o cara menos prolixo que eu conheço. Não, eu quero falar com esse cara, LinkedIn. Acabou.
tem um perigo no feedback, entendeu? Por quê? Porque ele cabe julgamento, né, cara? E eu tô pegando uma pessoa fragilizada emocionalmente que acabou de tomar um feedback negativo. Agora, a gente como consultoria de recolocação consegue captar feedbacks diferentes? Consigo. Consigo um RH parceiro que dá um feedback, um headhunter, pô, cara, acho que faltou um processo de venda aqui mais assertivo do perfil. Pô, legal, obrigado no feedback, vamos ajustar isso, cliente, entendeu? Né? Eu consigo captar alguns, Thiagão. Fala assim, a pessoa sozinha, ela capta 1% de feedback no mercado. A gente capta 5%. Né? Eu não consigo captar nem 20%, porque não é todo mundo que vai dar mesmo. Sim. Mas é muito perigoso. E eu já ocorri em erro, Chico, de estar fazendo vaga como headhunter, e falar assim, pô, esse cara é tão legal, né? Pô, gostei do Thiago, velho. Saber eu falar a verdade pra ele, Thiagão, velho. Os caras tá falando que você tá parecendo um árabe com essa barba aí, velho. Ferrou. Estão achando que você vai explodir a empresa. Pô, ferrou. Acabou o feedback. Mas, cara, já recebi todos os tipos de feedback que você pode imaginar. Eu tenho até um post no LinkedIn, de uns 5, 6 anos atrás. O cara participou de 20 entrevistas numa multinacional para receber um e-mail de uma estagiária de RH que nem estava no circuito, dizendo que a vaga tinha entrado on hold e que o perfil dele não ia andar mais. Cara, ele saiu de Campinas. Das 20 entrevistas, 10 foram presenciais em São José dos Campos. Caramba. Que foda. Quanto que ele gastou de combustível e pedágio? Então, difícil. Tadeu, eu sempre comento em casa para os meus filhos que eu aprendi isso da seguinte forma, assim, essa frustração, e daquele momento em diante eu comecei a ver a vida entendendo como ela é, de certas das circunstâncias de coisas que acontecem para você que você tem que saber lidar com elas. Por exemplo, eu estava desempregado e pagando a minha faculdade. Família pobre, eu estava ali na batalha, né? Fiquei desempregado e eu procurando um emprego e meu dinheiro acabou daquela rescisão que eu tive. E eu, imagina, desesperado, porque senão eu ia trancar a faculdade, aquela coisa toda. Aí eu entrei num processo seletivo de uma pequena fábrica ali no bairro do Limão. E era fábrica pequena, mas eu fiz ali umas 10 entrevistas. Fiz com o gestor, voltei, fui indo e fui, né, me achando aquele balão. Falei, pô, essa vaga é minha e tal, não sei o quê. Quando eu fui falar com o presidente da companhia, numa mesa com todos tinham que fazer perguntas para mim. Obviamente, todo mundo repetiu a pergunta que tinha feito na frente do Todo-Poderoso. Aí, beleza. Eu sei a razão porque eu não fui aceito. Porque ele fez uma pergunta naquele momento bem clássica que eu deveria dar uma resposta bem marqueteira. E eu sou um ariano sincericídio, né? O mesmo desde sempre. Eu meti a resposta mais que ele falou assim... 2 companhias, uma que te paga menos, mas tem potencial de crescer, e uma que te paga mais, mas não tem potencial de crescimento. Qual que você vai ficar? Eu falei, olha, eu preciso desesperadamente pagar a minha faculdade, e nesse momento eu prefiro a quem me paga melhor. Pagar melhor. Novinho ali, aquela coisa toda. Ele era outra companhia, né? Lógico, ele era outra. Né? Aí não deu certo, recebi o feedback, olha, Chico, você não passou, beleza? Aquela frustração, porque você passou por todo mundo. Se você chegou ali, a galera toda gostou de você. Cara, eu falei, pô, não acredito. Fiquei de novo, né, triste, porque eu não consegui, preciso pagar a faculdade. Uma semana depois, eu vi, na minha época ali, era anúncio de jornal. Eu vi um anúncio numa multinacional, eu fui, deu certo. Era a multinacional, a número 1 do mundo, no ramo dela. Eu entrei júnior, saí como chefe de área, aprendi tudo de impostos naquela área. Uma empresa do mundo. Legal. E eu fiquei frustrado porque eu não consegui naquela fábrica do Limão. Veja assim, você não sabe. Às vezes a gente quer muito uma coisa e você não sabe que não é para você, que tem algo melhor para você. Sim. Calma, dá tudo certo. Como você falou, uma hora você se coloca. Dá tudo certo. Mas tem uma fala na tua história, Chico, que ela é importante, né? Você não desistiu de continuar, né? Você não pegou aquela situação e falou assim, pô, talvez meu perfil só vá caber em empresa pequena, então acho que eu vou buscar de novo uma empresa desse setor, porque eu perdi a vaga pela minha resposta. Você não ancorou a situação. Você continua acreditando. Então, eu acho que a base de um processo de recolocação, seja qualquer cargo que eu tiver, qualquer oportunidade que eu estou buscando, é eu continuar tentando. Né? Porque tem muita gente que desiste ao longo do processo, tem muita gente que tenta achar culpado, e cara, eu falo isso com hombridade aqui,
Eu fundei uma empresa de recolocação, eu cobro para assessorar as pessoas, não é de graça fazer recolocação, não é um valor barato, não vai dar certo para todo mundo. O Thiago já me indicou pessoas lá atrás no início que não deu certo o projeto. A pessoa terminou o contrato sem recolocar. Não vai dar certo, eu não vou prometer que vai dar certo. E ele não pode procurar um culpado, porque o culpado não é a consultoria. Sim. Tem muita gente mesmo, e isso acontece assim, cara, graças a Deus pouco, mas acontece. Tem gente tentando encontrar um culpado. A assistente escreveu um português errado no grupo do WhatsApp. É mesmo, cara? Você acha que é por isso que você tá desempregado e não tá dando certo o serviço? E você quer se ancorar nisso? Tá bom, então vá tomar naquele lugar, velho. Se ancora nisso, não tem problema nenhum. Quem vai continuar sendo um executivo imbecil é você. Eles vão chegar em algum lugar. Eles chegam lá. Mas eu não posso tentar encontrar um culpado, porque o único culpado pelo desemprego é a própria pessoa. Eu não sou culpado, o mercado não é culpado. Ah, não, mas eu fui desligado por causa da recessão, do que teve lá, beleza. Mas, cara, teve gente que ficou na empresa. Aquela história, né? Já falamos sobre isso. Teve gente que ficou. Você foi desligado. Então, olha pra você. O que você tem que mudar? Ou, pô, eu fui desligado porque minha função deixou de existir, a empresa fechou. Beleza. Então, não vai culpar ficar culpando a empresa. Vai buscar, vai olhar pro teu rabo. E, às vezes, há pessoas que elas são instrumentos de mudança que você não entende no primeiro momento. Sim. Entrou um diretor novo, não gostou do Thiago, trocou o Thiago. Eu era o anterior, gostei do Thiago, contratei. Entrou um novo, eu saí, entrou um novo, não gostou do Thiago, mandou embora. E aí ele vai para um outro lugar que ele tem maiores experiências, ele vê coisas que não ia ver na outra empresa. Sim. Mas naquele momento ele fica chateado porque aquele lá foi contra ele, não gostou dele. E no mundo corporativo tem muito disso, né? Do chefe gostar ou não gostar. Se o chefe não gosta de você, você pode fazer esse papel virar ouro que tá errado. Não é a grama certa. Mas é o que o Tadeu falou, não se ancorar, entendeu? E entender. E precisa um pouco de maturidade para passar essa página, né, Chicão? Mas quando a gente é novo, né? Você pode vir, se todo mundo falar para você, você não acredita em nada. Mas hoje, né, Chico, as pessoas têm, os mais jovens, né? Eles têm uma coisa que a gente não teve no início de carreira, né? Eles têm um LinkedIn, história pra caramba, tem um Ambrate, podcast, história. Pô, ele pode buscar inspiração, aprendizado em um monte de lugar. Exato. É só querer, né? Tá mais tranquilo. As gerações mais velhas sempre vão falar que a geração mais nova é mais isso, fácil, né? Isso é o básico da sociedade. Ah, mas o nosso tempo tinha que... Não, nosso não, clichê, o né? seu. Cara, tem umas perguntas aqui, ó. Existe a possibilidade de separar o profissional do pessoal? Cara, existe sim. Eu acho que as pessoas podem fazer uma divisão ou criar um limite de até qual momento que a pessoa entra no pessoal e no profissional. Isso vai muito do comportamento de cada um, cara. Eu, como líder, sou um líder que gosto de ter as pessoas próximas e conhecer as pessoas. Saber o que está acontecendo com elas para saber, pô, essa pessoa não está performando hoje, mas eu sei que ela está com um problema pessoal. Então, se eu separo demais, eu posso não dar abertura para o meu líder ou para a empresa entender que eu estou passando por alguma dificuldade e eu preciso de ajuda da empresa, de empatia, né? Se eu crio... Então, peraí, se eu separo demais, né, os dois. Agora, se eu também uno demais, eu posso dar liberdade para opiniões que eu não queria ouvir. Né? Então, acho que o equilíbrio é o básico entre essa questão. Agora, ô Thiago, tem gente que não vai se envolver. Não vai mostrar o lado pessoal, não vai contar coisas pessoais. Por quê, cara? Porque não quer. Porque o comportamento, a personalidade, a pessoa não quer. É certo ou errado? Depende, cara. Depende da cultura da empresa. Sim. Eu tenho o CEO de uma startup que eu conheço, que ele tem uma equipe de 90 devs. E ele falou assim, cara, como que eu crio cultura numa empresa onde ninguém quer vir pro escritório? E eu fico, eu sozinho. Esses dias foi aniversário de um cara, mandaram lá no grupo, ó, o RH mandou. Hoje é aniversário do Chico. Ninguém deu parabéns. Depois eu fui perguntar pros líderes, cara, por que você não deu parabéns? A galera falou assim, a gente não sabe quem ele é. Ninguém conhecia o cara. Pô, mas é aniversário dele, não precisa conhecer. Manda parabéns, tipo, manda né, parabéns, cara? mas ninguém conhecia o cara. Então, eu acho que dá, mas tem que ter um equilíbrio. Sim. Como pedir e acompanhar um feedback de vaga? Como pedir? Essa é uma boa pergunta, cara. O feedback de vaga, eu tô fazendo uma entrevista, beleza? O Chico é o RH. Eu vou virar pro Chico no final da entrevista. Ô Chico, pra eu não ficar chato te perguntando sobre a vaga,
Quanto tempo que você vai ter um retorno sobre essa vaga? Esse é um tipo de pergunta que eu posso fazer. WhatsApp, LinkedIn, e-mail, por qualquer canal. Se eu tô na entrevista, é o momento certo para você perguntar. Próximo Em quanto passo. tempo, qual que é o próximo passo e tal. Eu posso demonstrar ansiedade nisso? Se eu perguntar, ô Chico, então, se eu vou demonstrar. Agora, se eu perguntar racionalmente, cara, para eu não ficar atrapalhando o seu trabalho, fazendo follow-up, em quanto tempo eu faço um follow-up? É uma pergunta justa. Sim. Posso ouvir do RH assim, não tenho a mínima ideia, cara, quando que essa vaga vai andar. E tá Ou tudo posso bem. ir, tá tudo bem. E aí eu vou fazer um follow-up quando? Eu vou explicar a regra mundial do follow-up, tá? Já já. Eu posso falar assim, não, faz um follow-up e... Cara, eu aviso você. Né? Essa é a pior resposta que o RH pode aí dar. você sentou Porque aí na você não garra. sabe quando você vai fazer. Né? Eu posso fazer um follow-up com data específica. Então, ó, faz em 15 dias, 20 dias. Não, isso aqui vai andar essa semana. Se não andar, você me manda um e-mail até segunda-feira que eu te respondo. Né? Enfim. Então, qual que seria a regra básica do eu não sei ou eu falo com você? 24 horas depois da entrevista, manda uma mensagem agradecendo. É um follow-up indireto, entendeu? Ô Thiago, Chico, obrigado pela entrevista de ontem. Fico à disposição para qualquer tipo de evolução da vaga. 7 dias depois, eu posso fazer um follow-up. Ô Chico, tudo bom? Como você não me deu uma data específica, desculpa te incomodar. A vaga vai evoluir, faz sentido o meu perfil, continuo com interesse na vaga. 30 dias depois do primeiro contato, eu faço o último follow-up. Follow-up, então, galera, uma regra básica, racional, 24, 7, 30. 24 horas eu agradeço, 7 dias eu faço o primeiro FUP, 30 dias eu faço o último. 30 garante que não foi você. Porque se em 30 dias não andou, já tive recolocação, Thiagão, de 2 anos, cara. Isso, O cara, eu por lembro. 2 anos depois, o RH ligou pro cara, você quer vir trabalhar aqui? E o cara avisou a gente, eu lembro o projeto que a gente fez há 2 anos atrás, lembra, recoloquei naquela vaga que vocês indicaram. Agora, é exceção, né? Não é regra. Qual a melhor preparação para uma entrevista? Eu lembro que falava-se muito de vestimenta, né? Ainda existe isso também, Tadeu? Existe. Eu acho que eu tenho que tentar olhar qual que é o dress code da empresa, Sim. né? Eu assisti os vídeos do OneBreak, alguns, entrei no YouTube lá e olhei. E vi que era um dress code livre. Sim, Então vim de total. polo. Se eu olhasse que era uma coisa mais formal, se estivessem aqui com um terno, um blazer, talvez eu traria um blazer e teria um equilíbrio da imagem, beleza? Então, o primeiro ponto é olhar como as pessoas se vestem dentro da empresa, se eu for falar de vestimenta, tá? Mas isso é tão básico hoje, cara, que eu acho que é uma preocupação que a gente já tem que virar a página e isso é meio orgânico na sociedade. Mas eu tenho que pensar. Vamos para o outro ponto, preparar para a entrevista. Preparar para a entrevista, eu tenho que construir um storytelling. Eu tenho que construir a história da minha carreira, né? Então, eu acho que você tem que olhar sempre, vamos pegar, de 10 a 20 anos no máximo, e você tem que ficar de 15 a 25 minutos no máximo falando da tua carreira. Tô racionalizando, tá? 10 a 20 anos, 15 a 25 minutos. Comecei minha carreira em 1990, fiz 2 anos iniciais numa empresa, 3 na outra, mas a partir de 2000, quando eu tô nessa função de supervisor, a partir dali a minha carreira começa a alavancar. E aí o que eu vou vender nessa preparação? Se eu não tenho como construir ali, dentro desse storytelling eu vou vender um negócio que a gente chama de PAR. Processo, problema, pessoa, projeto, ação, resultado. Vou estruturar o que eu fiz, que ação eu tomei, que resultado que isso deu. Organizacional, onde eu estou, quantas pessoas eu tenho abaixo de mim, quem são meus pares, para quem eu reportava, quais os meus maiores feitos. Se eu construo um storytelling racional com base nesses pontos que eu dei, ele fica mais fácil de eu vender. Próximo passo para eu me preparar depois que eu construir é treinar. Posso gravar por celular, gravar e fazer um treino. Posso treinar com um consultor que eu vou contratar para fazer um treino comigo. Já estou fazendo xabá aqui, né? Pode contratar a Primora para fazer uma simulação. A gente faz muito disso. A pessoa fala, não, eu não quero serviço de hunting. Eu quero me preparar para uma entrevista específica. Eu vou, claro, por favor, vamos te preparar. É um serviço, eu vou ter um consultor fazendo isso. Posso preparar com um amigo, posso falar na frente do espelho, posso fazer o que eu quiser, cara, de preparação de comunicação, mas eu tenho que preparar aquela comunicação. E na hora da entrevista, porque aí eu já me preparei, né? Na hora, eu tenho que partir do pressuposto que a entrevista é isso aqui que nós estamos vivendo, Orgânico. cara. É um bate-papo, cara. Então eu sempre falo assim, às vezes a pessoa... já tive vários casos, e tive um recente agora que um executivo recolocou numa vaga super legal, numa farmacêutica, inclusive.
E, cara, a gente preparava ele pra caramba pras entrevistas. Cara, não, vamos estudar o C-Level e tal. Essa entrevista, eu falei, cara, a gente não vai te preparar, boa sorte, boa entrevista. Porque toda vez que preparava, ele ia mal. Eu falei, deixa o cara sem preparação, vai que ele vai bem. Deixa ele se ferrar sozinho lá. Porque a gente abastecia o cara de tanta informação que eu acho que ele ficava tão estruturado e ele não conseguia fluir. Então isso vai muito da pessoa. Então, assim, treinar é importante, né? Acho que tentei estruturar bem, né? Uma vez eu aprendi isso com você, né? E aí eu estudei tanto o cara que eu acho que ele ficou com medo. Porque eu falei coisas que ele não sabia. Você falou coisas que ele não sabia dele mesmo. Tipo cara, assim... O cara tá me vigiando, você tá louco? Você É, tá o louco? stalker, tá. E eu só fiz o quê? Tá stalkeando, Stalkeei o LinkedIn do cara. E ele tinha escrito coisas ali que ele não lembrava mais. Ô, Tadeu, e aquelas perguntas que acontecem, de falar assim, fala seus defeitos, Puta que pariu. ou então assim, o que você precisa, o que você se imagina daqui 5 anos, aquelas coisas, meu, Cara, não sei nem que eu vou almoçar amanhã, É. semana que vem, daqui 5 anos. Eu acho que eu responderia hoje o que você imagina daqui 5 anos. Eu ia falar, eu quero estar vivo, não quero morrer com a próxima Covid que tiver, né? Covid 32, sei lá, né? Porque esses vírus agora, acho que um ciclo de uns 5 anos, nós vamos ter pandemia a cada 5 anos. Só sobreviverão os fortes, né? Eu acho assim, cara, pergunta clichê tá caindo por terra. Cada vez tem menos em processo, né? Mas tem muito, do lado da empresa, pessoas despreparadas para fazer entrevista. Como você Sim. falou antes, não tiveram treinamento, não sabem, repetem aquilo que ouviram. É muito difícil responder, porque isso vai depender do comportamento de cada um, cara. Ah, você quer saber meus defeitos? Puta, cara, sei lá. Liga Casa pra minha comigo. esposa aqui. Pergunta pra ela, eu acho que ela vai fazer uma lista. A pior pessoa pra perguntar a esposa, aí ferrou, Mas tem um hein? ponto aí, tá? Se você for perguntado por isso, tenha um projeto que deu errado. Porque nem todo mundo fez só coisa que deu certo. Cara, me conta um defeito seu. Posso te contar um projeto que eu fiz que deu errado dentro da última empresa que eu trabalhei? Pô, pode, eu fiz um projeto assim, eu acreditei. Então, acho que o meu defeito, cara, foi acreditar mais que o projeto ia dar certo e defender isso demais, acabei me expondo. Beleza, eu demonstrei uma fraqueza que Com pode ser uma case. oportunidade de melhoria com um case. Eu sustentei esse processo. Com verdade, entendeu? aí já é mais Com verdade, porque, cara, você fala assim, qual que é o seu defeito? Eu sou, sei lá, eu sou estourado. Sabe, tipo, eu sou perfeccionista, né? Muita gente acha que perfeccionismo é um defeito, workaholic. Cara, paciente. bullshit. Não existe mais isso. Eu acho que essas perguntas clichêzonas, assim, eu tendo a orientar que você tem que usar a criatividade e sustentar com case para responder. Show. Dá até dúvida, né, de você entrar numa empresa que você ouve essas perguntas. Você já fica meio assim, né? Eu tenho um ex-chefe, Chico, que ele falava assim, quando você entrar numa reunião e você perceber que você errou, vira pro cara e falou, devolve meu cartão de visita, por favor. Né? Tipo, só pra você não mostrar pros outros, eu tive reunião com o Chico, né? Pô, devolve meu cartão. Então, cara, você tem o direito de, puta, cara, eu não sei o que te responder e não evoluir no processo, né? Mas eu acho que tem que ter empatia também, porque tem um ponto, Chico, você falou bem. Às vezes a gente tem uma pessoa não preparada do outro lado, que ela googou o que ela pode perguntar, e aí deu vontade dela perguntar, entendeu? Então isso não é um demérito de ninguém, é só o caminho da resposta. Sustenta através de um case e usa a criatividade. Eu acho que esse é o caminho. Isso aí. O que podemos encontrar na Primora? Na Primora, essa é a pergunta? Na Primora a gente é uma consultoria de recolocação profissional, a gente assessora o executivo desde a revisão do currículo até o processo de job hunting. De busca de vaga ativa no mercado, abordar, falar com os headhunters, apresentar o perfil das pessoas para os RHs, buscar vaga no LinkedIn, cuidar do LinkedIn do cara. É uma metodologia que não é todo mundo que vai recolocar, tem 80% de assertividade. Então, acho que você pode esperar lá a transparência de que a gente vai falar para as pessoas, enfim. A Primora tem em São Paulo ou é só Campinas? A Primora hoje, cara, nossa matriz, assim, ela tá em Campinas, mas eu tenho profissionais que estão em quase 8 cidades, meus colaboradores, né? Que trabalham comigo. Nosso colaborador ficou bem setor público, né? Mas nossa equipe que trabalha lá. Mas a gente, Chico, já recolocou profissionais em 198 cidades do Brasil, trabalhando online de Campinas. Então a gente não tem uma limitação geográfica. Ainda mais hoje, né? Então hoje 35% da nossa carteira ativa tá aqui, em São Paulo, capital. Mas, por exemplo, esse serviço que você faz de treino de entrevista, simulação, Pode ser online pode ser em também. São Paulo? Cara, antes da pandemia, 67% dos atendimentos já eram online. E depois da pandemia, 100%. Quando o cliente precisa e ele quer fazer isso fisicamente, obviamente a gente pode adequar isso para fazer, não tem problema nenhum. Tá.
Como lidar quando o entrevistado diz não para a empresa vaga? Como assim? Como pessoa... lidar, O tipo... candidato desistiu? Exato, quando o candidato fala, não quero. Cara, eu tô fazendo uma triagem ali, o candidato fala, não quero. Tipo, shift del, beleza, não quer, né? Tô no meio de uma entrevista com o cara, puta, acho que eu errei, não é a vaga que eu quero. Mas você tem que lidar com alegria. Na proposta, vral. Na proposta, Tiagão, é assim, eu oriento muito os nossos clientes assim, cara, você sentiu na entrevista com o RH que não é o que você quer, fala pro RH. Sim. Por quê? Seja sincero ali. Porque eu não acho muito honesto com o processo você evoluir e não aceitar a proposta. Sim. Porque a partir do momento que eu evoluir, eu tenho que aceitar a proposta. Então, eu acho que você tem que analisar muito bem. Eu vou contar 2 cases aqui. De uma executiva uma vez que virou para mim e falou assim, não, eu entendo. Mas eu evoluí porque eu falei pro RH que, sei lá, eu ganhava 20... Eu pedi 50 mil. Se não for 50 mil, eu não vou. Tá lá até hoje. Pagaram 50 mil pra ela. Então ela tá numa empresa que ela não queria trabalhar, ganhando o salário que ela pediu. Então ela foi pelo drive da grana, né? Isso pode acontecer. E a gente teve um caso de um executivo, cara, que fez um projeto certinho. Pô, o objetivo do cara muito bem estabelecido. E coisas que acontecem, cara. Recebeu uma proposta top de uma empresa legal, upgrade salarial, upgrade de função... 40 anos, pô, show, geografia mais perto da casa dele, tudo equilibrado, o projeto que a gente desenhou pra ele deu certo, ele tá lá enquadrado nos que, pô, deu certo o projeto. E na hora que ele foi pedir demissão, o diretor dele fechou a porta e falou, cara, eu tô indo embora do Brasil, essa cadeira aqui é sua. Você não vai sair. Qual que era a única premissa que faria ele não sair? Essa. Pô, e aí, como ligar lá naquela empresa e avisar, lembra que eu aceitei a proposta, que eu já mandei até a documentação? Eu não vou mais. Nossa. Cara, pode acontecer, não é certo, não é errado, é situacional. Eu acho que tem que ter maturidade dos 2 lados, de quem faz isso, de falar, e de quem recebe, porque isso pode acontecer. A empresa pode ficar puta? Pode. A empresa pode ficar insatisfeita? Pode. Mas isso vai na maturidade de cada um. E tem um ponto que as empresas são cíclicas, né? Esse RH e esse gestor que acabou de receber a negativa, daqui 4 anos, talvez eles não estão mais lá. E aí esse cara volta e entra numa outra vaga. Sim. Isso pode acontecer. Então, assim, Tiagão, acho que tem que ter transparência dentro desse processo. Cara, eu aceitei sua proposta e eu quero te pedir desculpa que eu não vou mais, porque onde eu estava me reteu. Ou... cara, eu evoluí até aqui e eu quero te pedir desculpa porque eu não vou evoluir mais. Eu avaliei e eu não quero mais participar da vaga. Transparência nesse ponto é o mais certo. Show. Então, só para dar os créditos aqui das perguntas, Carlos Sebastião, Well, Selena, Linete, Ivani, Rosário, o pessoal aí que sempre acompanha a gente. Tadeu, eu queria, cara, fazer uma pergunta e deu super certo da outra vez. Dicas do LinkedIn, cara. Cara, o LinkedIn é uma ferramenta orgânica. Então, a primeira dica é mantenha o seu LinkedIn sempre organicamente mutável. Mexa nele, coloque informação, né? Cara, não tem o que pôr, então vai buscar o que pôr, né? Vai fazer um curso, fazer alguma coisa. Porque a sua carreira, ela não para. Isso. Então, eu tenho que estar sempre ali, não parando dentro da minha carreira. Outro ponto, cara, eu tenho que fazer networking dentro do LinkedIn. E o LinkedIn, o algoritmo dele acredita em reciprocidade. Se eu adiciono as pessoas e mando uma mensagem ou respondo mensagem, o meu perfil tem um tipo de visibilidade. A gente fala muito nos últimos 2 anos, 3, no mercado de copy, de branding, né? Cresceu muito no LinkedIn. Tem até uma frase célebre ali no LinkedIn de uma pessoa que ele fala, pô, legal o teu post, pena que eu já trabalhei com você, né? Porque eu vi teu post, é pena que eu te conheço, né? Porque tem uma figurinha do WhatsApp. Adorei seu discurso, pena que eu te conheço. Né? Então, essa é boa. Né? Mas esse mercado de copy e branding deve ser muito usado, assim. Empurrou todo mundo para fazer isso, principalmente os executivos. Então a minha dica, cara, é que assim, é muito melhor no LinkedIn que você interaja e seja interessante do que interesseiro. Copiei a Flávia, que é minha amiga. Ela que faz ela que fala essa frase. Porque se eu fico postando no LinkedIn, eu não tenho propriedade na minha voz para falar. Falo aqui, cara, com pé no chão, sem humildade nenhuma. Eu tenho propriedade para falar. Se eu for lá no LinkedIn postar, eu tenho. Agora, eu acho injusto eu virar lá no LinkedIn e falar assim, olá, eu sou o Tadeu, recoloco pessoas. Eu não recoloco ninguém.
Quem recoloca é a Primora, cara. É a empresa. É as pessoas que estão lá, são as pessoas que trabalham lá. Sabe? É o método, é o sistema, é tudo que a gente desenvolveu. Então, se eu for falar algo, ele tem que transmitir a verdade. Então, no LinkedIn, cara, eu tenho que interagir, eu tenho que conectar com pessoas, eu tenho que estar sempre movimentando. Eu acho que essa é a dica básica, Tiagão. Manter atualizado, me manter estudando, colocar as informações e interagir. Eu vou dar uma regra aqui de interação, usando a nossa metodologia. MFG, mercado, função, geografia. Mercado, tipo de empresa, função, tipo de pessoa, geografia, onde você quer estar. Aborda pessoas, interage com pessoas, adiciona pessoas, estuda coisas, esteja relacionado a isso, em pessoas dentro do teu MFG. Tipo de mercado, função, geografia. O cara vai lá e sobe o Gmail dele na hora que ele liga o LinkedIn, e aí ele adiciona um marceneiro da casa dele. Aí a rede dele fica fragilizada, né? Sim. Então acho que ele tem que ter pessoas ali dentro desse MFG, das pessoas que estão rodando em volta dele a carreira dele, porque ele aumenta a possibilidade da visibilidade do stakeholder correto. Então fica aí essas dicas iniciais. Tem uma dica Mas dá também. pra gente fazer um podcast só de LinkedIn. Só de dicas. exato. Só de dicas. A gente podia fazer. Já pensou em chamar o Tadeu Yamada aqui pra dar dica de LinkedIn? Vai ser legal. Uma dica que você me deu. E quando ele me viu, ele falou assim, pô, você tá de barba? Eu falei, tô. Mas seu LinkedIn não tá. Aí eu falei, não. Eu falei, então, primeira coisa do seu LinkedIn, bota uma foto atual. Atualizar o LinkedIn. Porque a gente muda com o tempo, né, cara? Sim. Aí você olha aquela pessoa no LinkedIn, na hora que você olha pessoalmente, você até assusta, né? Fala, pô, quem que é esse cara? Não, o que você veio fazer aqui? Não, Eu sou aquele cara do LinkedIn, né? Eu sou... É boa. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Colaborou demais com a gente é um bate-papo bem descontraído. Vai fluindo, né, cara? A gente já tá 1h30. Só pra você ter uma ideia no tempo. Vai rápido, né? Vai rápido demais, quando a gente vê, já passou. Bom, fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigado por colaborar conosco. Obrigado, aqui Thiagão. no nosso, no nosso podcast, onde a gente realmente tem um propósito muito bacana de passar uma mensagem legal para as pessoas, né, Chicão? Boa. É sempre bom ter pessoas aí do teu garbo, né, Chico? Ô, Tadeu, obrigado por ter vindo, ter dado esse tempo aqui para nós, para as pessoas aqui, porque eu acho que eu que sou assim de um lado mais emotivo, eu vejo assim, pô, essa área que você trabalha, o seu time, contratar pessoa, dar emprego para as pessoas, boa, né? ajudar as pessoas a se empregarem, eu acho fantástico, deve ser uma coisa tão boa. Eu digno, imagino cara. assim, É um né? trabalho digno, com certeza. Obrigado por ter vindo. Obrigado eu, Thiago, longa data já que a gente se conhece, Chico, conheci hoje, feliz aí da gente estar em contato. O pessoal quiser seguir a gente aí nas redes sociais, na da Primora, no meu próprio Instagram ali, é Tadeu M. Ferreira, fica à vontade para seguir, a gente compartilha conteúdo, conhecimento, toda hora a gente está tentando compartilhar um pouco e à disposição aí, parabéns pelo podcast super bem estruturado. Obrigado, viu, Tadeu? A gente joga na descrição os links seus das suas empresas. Maravilha. Certo? Pessoal, obrigado. Sigam a gente no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Amazon Music, no Deezer, no Spotify, One Break Podcast. Siga, compartilha, espalhe a fofoquinha do bem, ative o sininho. Entre no 42live.com.br se você quiser gravar um podcast muito legal. Certo, Chicão? É isso. Não se esqueça. Inscreva no canal, dá aquela curtida que ajuda muito nossa pegada aqui, nosso trabalho aqui, tá bom? É isso aí. Obrigado, pessoal, gente. Muito obrigado, Tadeu. Valeu. Um abraço. Falou, Gabirux!